Assim como estamos, vamos orar a Deus. Santo e amado Deus, aqui está um pouco da nossa gratidão a Ti. Obrigado pelas bênçãos materiais, espirituais, físicas, que o Senhor sempre nos dá. Coloque em nosso coração, Pai, que nós possamos ser liberais, principalmente para a nossa missão, para que o Teu Evangelho seja pregado para todo mundo. Que o Senhor brote esse amor em nossos corações. Pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Sei que existe ainda um lugar ao sol, um lugar aconchegante de um bem-estar apaixonante para eu estar. Sei que existem diversas pedras no caminho e muralhas impedindo a passagem, para que eu possa lá chegar e consiga encontrar o mais perfeito e salutar lugar. No coração do Pai há tanto espaço e cabe tanta gente em seu abraço. Não poderia haver lugar melhor para se estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo, e nele cabe até aquele que o rejeitou. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Eu encontro alento sempre nesse espaço, nesse meu esconderijo, aonde em crise me dirijo pra sós ficar. E recebo a força para o meu caminho, e me torno então mais forte, mais seguro. Já não penso em desistir da vontade de seguir. O que mais poderia eu querer? No coração do Pai há tanto espaço e cabe tanta gente em seu abraço. Não poderia haver lugar melhor para se estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo, e nele cabe até aquele que o rejeitou. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. O coração do Pai aquece, Ele te envolve,
Ele te acolhe, Ele te faz bem. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Amém. Obrigado, Fabrício. Realmente no coração do Pai tem lugar, né? O coração do Pai é uma maravilha, irmãos. Mas ele falou no começo da música, não sei se você prestou atenção, que há barreiras, há muralhas, há problemas, há coisas que nos impedem a passagem. Mas nessa noite Deus quer nos abraçar e nos dar certeza de vitórias. Nossa saudação à igreja, nossa saudação aos irmãos, aos amigos que estão conosco, aos internautas que estão vendo a programação, buscando a Jesus, querendo entrar nesse abraço, né, do coração de Deus. E, irmãos, viram a história do Benício, né? As empresas dizem assim que nós saímos a partir de domingos adventistas, né, a partir do primeiro dia da semana, e os demais a partir do segundo, e tem que matar o que por dia? Quantos? Não, irmão, mudou, isso era no passado. Hoje em dia você tem que matar 2 de manhã, 2 à tarde, mas só que não dá para matar mais porque o Ibama não deixa, né? Mas, irmãos, nós adventistas não temos que matar leão nenhum. Nosso negócio é com gigantes, como o menino contou ali. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu gostaria de convidá-lo a pensar um pouquinho nesse planeta sem lixo. Começou a pensar aí? Parece aqueles filmes de ficção científica, né? Brilhando, sem dor, sem doença, Luiz. Sem a irmã Maria sofrendo, né? Sem a minha Maria sofrendo lá. Sem cemitério. Porque esse aqui é o planeta cemitério dos universos. Porque Deus criou vários universos. Né? O chamado que os teólogos chamam de multiverso. E em todos esses lugares não existe um planeta igual a esse. Planeta cemitério, planeta de dor, de morte, de doença, de lixo. Não existe, irmão. É só aqui. Agora imagine um planeta desse. Alguns lugares aqui nesse planeta são fantásticos, maravilhosos, lindos. Agora imagine um planeta desse sem nada do que tem de ruim hoje em dia. Imagina, irmã. Sem as dores, as angústias, as tristezas. Se eu perguntar quem gostaria de estar lá, seria uma coisa meio estranha, né? Mas o duro, irmãos, é que tem pessoas que querem estar lá, lutam para estar lá no novo planeta que Jesus prometeu, após o milênio, né, na sua terceira vinda, nós teremos esse planeta renovado. Por que terceira vinda, amigo? Você que está aí, pergunta para o irmão da igreja que te convidou aí que história é essa terceira vinda, né? Porque Jesus deve voltar aí pela segunda vez, deve vir pela segunda vez, mas tem uma terceira vinda. E nessa terceira o planeta será renovado. Mas nessa noite nós vamos estudar um pouquinho sobre pessoas que queriam a terra, mas não queriam. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Números. Números. O que será que tem num livro que é só de números para nós sairmos enfrentar essa semana? O que será que tem no livro de Números para a nossa vitória? Porque o título do sermão de hoje é Não tenha medo de enfrentar as suas lutas. Para uma semana que está aí pela frente, não tenha medo de enfrentar as suas lutas. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13.
no finalzinho do verso 12, diz assim, porém, no verso 16 do capítulo 12, porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. O deserto de Parã é os limites da terra prometida. Ali estava o povo de Deus, parado no deserto. E aí acontece que está no capítulo 13. Deus dá orientação a Moisés, e Moisés fala ao povo e diz o seguinte, a partir do finalzinho do verso 12, disse o Senhor a Moisés, no verso 1 do capítulo 13, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí passa a narrar o nome desses homens, 12 homens escolhidos. E aqui nós já temos a primeira lição de Deus para nós, que é de esperança para cada um de nós nessa semana. Ele vai nomeando ali os nomes, Samuá, Caleb, no verso 7, Gigeal, verso 8, Oséias, verso 9, Paute. E por aí vai afora. Mas no verso 16 disse, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Quantos eram, irmãos? 12. Por isso que esse livro é o livro dos números. E por uma série de outras razões que ele é o livro dos números, né? Porque está cheio de números. Mas no verso 16 disse, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Porque lá no versículo 8, está escrito lá, da tribo de Efraim, ele enviou um homem chamado Oséias, filho de Num. E aqui Moisés, que já anteriormente tinha chamado ele de Josué, confirma que ele mudou o nome desse rapaz. De Oséias para Josué. Eu gosto de usar um texto da Bíblia quando eu sou apresentado a uma pessoa pela primeira vez. A pessoa chega e fala assim, este aqui é o Valmir. Eu cumprimento a pessoa, e a pessoa fala, como é que é o nome mesmo? Eu falei, Valmir, mas não precisa se preocupar em decorar, porque esse nome vai mudar. E a pessoa fica meio assim, é uma cunha de entrada para eu poder falar do Evangelho. A pessoa fica meio assim e fala assim, mas como vai mudar? Você vai casar? Não tem nada com casamento, mudar o nome, nada disso. E aí eu entro com Apocalipse 2,17, onde Deus diz que Deus vai me dar uma pedrinha branca com um novo nome, que só eu vou saber por que estou recebendo aquele nome. E cada um de vocês vai ter o mesmo presente de Cristo. De todos os presentes que estão no Apocalipse 2 e 3, um deles é um nome novo que você receberá de Jesus, das mãos dele, com o seu novo nome, que só você vai saber por que ele está te dando aquele nome. E Josué recebeu esse novo nome, que Deus orientou Moisés a mudar o nome dele de Oséias para Josué, porque Oséias significa salvação. Mas Oséias não era salvação. Aí ele mudou para Josué, que Josué quer dizer Jefé, Javé é a salvação. O Senhor é a salvação. Oséias, você não é a salvação, mas a salvação é Cristo Jesus. É Joshua. É Jesus. É o Senhor. E aqui ele mudou o nome e você vai ter um nome novo também. Mas tem que chegar lá. Tem que estar na terra. Tem que chegar à presença de Cristo. E os presentes estão lá. Coroa, harpa, e tudo aquilo que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, aqueles presentes todos estão lá para você e mais o nome. Mas segue a história. Verso 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi o Neguebe e penetrai nas montanhas. E lá eles foram. E olha o que eles encontraram lá. Verso 20, disse Moisés ainda, também espie e veja lá qual é a terra, se é fértil ou se é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra, pois eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E diz que esses 12 homens, chamados na Bíblia de 12 espias, agentes secretos de Deus, nomeados por Deus e orientados por Deus, em missão especial para ir à terra,
Diz que eles foram, verso 21, e assim subiram e espiaram a terra desde o monte de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Negueb e vieram a Hebron, e eles foram. E o verso 23 diz, depois vieram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram, quantos homens? 2 homens. Olha que uva que tinha lá. Essa terra foi dada pelo povo de Israel. O nome Escol foi dada pelo povo de Israel, porque Escol quer dizer o melhor. Quer dizer, não há igual. É a elite, é o top, é o melhor que existe. O nome desse lugar. O povo de Israel que deu esse nome. E lá eles encontraram isso. Coisas maravilhosas, cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. Diz o verso também, romãs e figos, né? E esse lugar ele chamou do Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. E o verso 25 diz que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E o verso 27 diz que eles relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela. E entregaram o que trouxeram de lá, inclusive aquele cacho de uva. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? Veja aí no verso 33. Quem são os filhos de Anak? Verso 33. Diz ali, também vimos ali gigantes, que são os filhos de Anak. São esses aqui que eles viram aqui, ó. Também vimos os filhos de Anak, gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, também éramos aos seus olhos. Eles eram tão pequenos diante dos gigantes, dos filhos de Anak, mas eles continuaram falando. E ali os amalequitas, verso 29, né, que você estava lendo ali, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí começaram a falar, que era aquele povo que começou a falar do que era ruim, irmãos, do que era problema naquela terra. Deus prometeu dar a terra, disse que era um lugar onde manava leite e mel, que era o melhor que existia nesse planeta. O povo foi, viu, confirmou, era isso, era o que esperava, era só entrar. Mas daí começaram a ver o que era ruim, os problemas. Como é que você vai entrar nessa semana? Só vendo os problemas ou acreditando que Deus vai te dar a vitória? Que Deus vai entrar com você? Irmãos, eu não sou um adventista romântico que fica cantando música de que a tempestade vai passar. Não vai, irmãos. Tem música romântica na igreja adventista, né? Que você entra e tal, e que a tempestade vai passar, e que tudo vai melhorar, e que essa semana vai ser uma maravilha. Não é assim que funciona, irmão. A Bíblia não promete isso, e nós não pregamos isso na igreja adventista. Tem algumas músicas, né? Não as músicas que o Fabrício cantou, mas tem algumas músicas que realmente é aí da igreja adventista mesmo, cantores que às vezes levam a gente no embalo, e a gente pensa que tudo nossa, vai dar tudo certo, e não dá, e a gente fica frustrado, e muitos abandonam Deus e saem da igreja e tal, porque, aquela música não se cumpriu na minha vida. Porque não é assim que funciona, irmãos. Essas músicas, como a que o Fabrício trouxe para nosso louvor, essa adoração a Deus, mensagens especiais, são para que nós fortaleçamos a nossa fé, que o coração de Deus é grande, que Ele quer nos salvar, que as angústias não vão nos derrubar, que Deus nos ama, que Jesus veio para morrer por nós. Essas coisas é para fortalecer a nossa fé e nós sairmos vitoriosos em cada luta que nós entrarmos. É para isso, irmãos. E não para nós andarmos com o romantismo de que nada vai acontecer, que tudo vai ser mil maravilhas. Cuidado com isso, irmão. Mas, diz aqui, existia gente que dizia, nossa, lá não vai dar certo, que é o outro lado, né? Não vai dar certo, o povo é grande, é gigante, não vai dar, tem amalequita, tem não sei o que, tem heteu, tem jebuseu, tem... Nossa, a coisa lá é terrível, irmãos. E eles continuaram falando, e então, diz o verso 30, Caleb fez calar o povo. Caleb é um dos 12 que foram lá. Está no versículo 6 da sua Bíblia aí. Era da tribo de Judá, Caleb, filha de Jefoné. E diz que então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido,
disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmãos, 12 sobem, 12 descem, 10 dizem que não dá, 2 dizem que vai dar, 2 confiavam em Deus, 10 não confiavam em Deus. O que acontecia lá? Esse livro aqui, ó, é do que nós chamamos Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas. Esse livro é um livro que jamais se sobrepõe à Bíblia, só que são orientações especiais de Deus que nos esclarecem alguns pontos. Veja que coisa interessante. Falando sobre esse tema aqui, ó. O povo ficou entusiasmado com o que viram, com o que os espias falaram. Enumeraram as coisas maravilhosas. Mas agora a cena mudou. A esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde e ao proferirem os espias os sentimentos de que seu coração era incrédulo, eles que estavam cheios de desânimo, inspirado por Satanás. Olha, irmãos, que coisa. A profecia dá algumas orientações para nós especiais que Deus sabia que nós precisaríamos ouvir nos últimos dias. Quem estava no comando aqui, irmãos, desses 10 espias, príncipes escolhidos por Deus a dedo, já pensou? Podem pessoas escolhidas por Deus a dedo passarem a ser instrumento de Satanás? Sim ou não? Eu e você, se não cuidarmos, Satanás pode nos usar e destruir a esperança de muita gente, como foi no caso aqui, alguns milhares de pessoas. E diz aqui mais, ó. Em sua incredulidade limitaram o poder de Deus e não confiaram na sua mão, até que ali os guiara com segurança. E repetiram o erro a fim de que todas as grandes esperanças e disseram: é esta terra que possuir, a qual viajamos desde o Egito? E acusaram os chefes de enganar o povo e de acarretar angústia sobre Israel. Irmãos, vocês estão nos enganando, disseram eles. E vejam bem aqui, ó, verso 32. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra que pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E aí falam dos gigantes. Irmãos, o que você vai enfrentar nessa nova semana? Amigo que está conosco e nos ouvindo, nos vendo. O que você vai enfrentar nessa semana? Que tipo de luta você tem pela frente? Como que você vai enfrentar? Confiando em Deus ou dizendo que não vai dar certo? Veja na sua Bíblia o capítulo 14, no verso 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. E olha o verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha a palavra de Josué e de Caleb, irmãos. Os podemos devorar como pão, e retirou-se deles o seu amparo, pois o Senhor é conosco e não devemos temer. Olha que maravilha, irmãos. Mas o verso 10 diz assim: apesar disso, apesar dessa exortação de Caleb e Josué, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. Nessa hora, irmãos, Deus se manifestou. Eles vão apedrejar os meus agentes especiais, os 2 que sobraram. Diz que naquela hora no acampamento aconteceu uma coisa espetacular. A tenda da congregação, onde Deus se manifestava, houve uma manifestação de glória espetacular, onde Deus se manifestou para impedir que aquele povo apedrejasse Josué e Caleb. Já pensou, irmãos?
Deus vai se manifestar essa semana na sua vida se alguém tentar derrubar você. Se alguém quiser te destruir. Mas para isso você precisa confiar. Você precisa aceitar as orientações, que Deus vai fazer milagre, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te fortalecer. Ainda que as coisas não aconteçam, Deus está com você. Pode ser que não aconteça, irmãos, nessa semana. Pode ser que a sua vida não seja resolvida nessa semana. Mas, irmãos, disse Moisés no verso 11, aliás, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte que este. Aí depois Moisés intercede pelo povo, faz uma oração: Senhor, não destrua, por favor, Senhor, perdoa a iniquidade, diz o verso 19, não destrua esse povo. E diz que os homens se manifestaram novamente para agir contra a vontade de Deus. E Deus falou: Moisés, não tem jeito. Os 10 que falaram contra mim, esses 10 que estão se insurgindo, que foram pessoas escolhidas por mim, eu vou destruí-los. Eu vou destruí-los e vou destruir já. E olha, irmãos, verso 36 do capítulo 14. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens, diz o verso 37, que infamaram a terra, o que aconteceu com eles, irmãos? Morreram de praga perante o Senhor. Mas, verso 38, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Além de Deus falar que ia destruir, que ia perdoar, Moisés intercedeu por eles, Deus perdoou, eles ainda se manifestaram, e Deus falou: não tem jeito, vou destruir. Deus destruiu aqueles 10, os 10 espias. Ia destruir o povo todo, né? Mas Deus não destruiu o povo todo, destruiu aqueles 10. Mas Josué e Calebe permaneceram e sobreviveram, meu irmão. Porque aí no verso 45, conta que o restante do povo, aliado aos 10, disse que eles falaram, aí Deus falou assim: não vão mais, vocês não vão mais subir a montanha. Antes de ler o 45, eu quero que você leia aqui, acompanhe comigo, o que Deus falou para eles. O que ia acontecer com eles? No verso 30. Verso 29, aliás. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também de todos os que vos foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. E os que dentre vós contra mim murmuraste. Olha a sentença de Deus contra aquele povo que estava no deserto. Todos, aqueles milhares de pessoas que estavam lá. Verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e quem mais? E Josué. Mas olha o que aconteceu aqui. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, fareis entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto. Por quanto tempo, irmãos? 40 anos. Aí é a história do porquê não entraram na terra e ficaram 40 anos dando volta num deserto, ali no portão de entrada da terra prometida. Irmão, estamos próximo da entrada da terra da Canaã celestial. Muitas pessoas não confiam em Deus e já estão dando voltas por não confiar em Deus. E muitos estão dando voltas e caindo pelo caminho e não vão entrar na Canaã celestial, como esses que não entraram na Canaã terrestre. Por coisas que estão impedindo, irmão. Veja aí. Verso 34. Segundo o número de dias em que espiaste a terra, que foi os dias que os espias ficaram lá, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. E o Senhor, o Senhor falei, e assim farei com toda essa má congregação que se levantou contra mim. E aí, irmãos, a partir do verso 39,
diz que esse povo falou, não vamos entrar? Deus vai ver se não vamos entrar ou não. Olha que ousadia, irmãos. Deus vai ver se nós vamos entrar ou não. E aí eles partiram para cima, armaram o exército e foram para cima daqueles moradores de Canaã. E Deus falou, não, vocês não vão mais entrar. 40 anos vocês vão. Mas não, nós vamos. E partiram para cima. E o verso 45 diz, então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha. E os feriram, derrotando-os até Horna. Irmão, foi a batalha que Israel, o povo de volta estava com medo do povo de Israel, mas agora eles falaram assim, esse povo não é de nada. Vieram aqui, nós já destruímos todos eles. Mas irmãos, como que eu vou sair para essa semana? Como que eu vou sair para essa semana? Deus me promete alguma coisa e não cumpre. Talvez você esteja pensando isso nesta noite, ao sair para essa semana. Deus é assim, Ele promete alguma coisa, daí não cumpre, daí eu fico vagando 40 anos. Eu estou esperando a bênção de Deus, ela não acontece, Deus promete, mas não cumpre. Será que Deus não cumpre, irmãos? Josué e Caleb, por culpa dos outros, tiveram que esperar quantos anos para receber a bênção? 40 anos. Por culpa dos outros. A culpa era deles? Não, eles eram os camaradas que não eram otimistas. Eles confiavam em Deus. Eles esperaram 40 anos. E aí, meus irmãos, o finalzinho aqui é aquilo que uma introdução de um sermão que eu fiz penúltima vez que eu estive aqui. Né? Que agora eu quero dizer para você aqui. Ó. Josué, avança na sua Bíblia um pouquinho. Né? Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Uma história rápida para a gente ir embora. Olha o que está aqui. Capítulo 14 de Josué, a partir do verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. Caleb falando com Josué. Josué aqui já tirou o povo do Egito, foi o substituto de Moisés, era o comandante daquele povo, Moisés já tinha morrido, e Caleb estava ali junto com Josué. E no verso 7 ele diz, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Agora nós já estamos 40 anos depois, tá? Você se situar no tempo aí, já estamos aqui na Bíblia 40 anos depois. E Caleb falando, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia o meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo, o que eles fizeram? Desesperaram o povo. São aqueles 10 lá que morreram. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Verso 9 diz, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Verso 10. Agora Caleb falando. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora já sou de 85 anos. Caleb falando. E olha, irmãos, aquilo que eu falei para você naquele penúltimo sermão aqui. Mas se você não estava aqui, vai ouvir agora. Verso 11. Olha o que o velhinho falou. 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Lembra aquela frase que tem alguns que usam aí? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar... É uma coisa mais ou menos assim, né? É uma boiada. Está aqui, ó, o Caleb falando aqui, irmão. Eu estou forte tanto para entrar numa batalha como para sair dela. 85 anos, meu irmão. E você que está aqui? Está fraco? Vai entrar nessa semana, quem sabe jovem aí, mas já derrotado? O velhinho aqui é a mensagem para você nessa semana. Para essa semana. 85 anos e falou, deixa comigo. E olha a sequência. Verso 12.
Agora, pois, dá-me esse monte, de que falou o Senhor naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam, quem, irmãos? Os anaquins, e grandes, e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu? Irmão, eu fico maravilhado quando eu ouço um velhinho, né, Luiz? Já estou aí quase sexagenário, né? Vou completar 60 daqui uns tempos. Mas o velhinho tinha 85. Ele me inspira, irmão. Ele falou assim: a minha terra não é aqui no plano, é lá na montanha. E é lá onde estão as fortalezas e onde estão os gigantes anaquins. 85 anos, irmãos. Ele não queria nada plano, nada já cultivado, arado, pronto. Não, eu quero lá onde foi prometido, na montanha, onde tem fortaleza, onde tem cidade fortificada, onde estão os anaquins. Eu tenho 85, mas estou naquela força e o Senhor vai me dar aquilo que Ele prometeu. Irmão, você vai entrar nessa semana com essa disposição? Ou você já está chorando que é aquele... Lembra da hiena do desenho? Ah, não, vocês são muito jovens para isso, né? Vocês são muito jovens para isso. Você é daquele tempo, não, Luiz? O desenho da hiena, né? Você lembra? Oh, Deus, dia, o azar, né? Que ela falava, né? Não vai dar certo. Será que você vai entrar a semana assim? Não vai dar certo. Não vou conseguir. Talvez o concurso de hoje, alguém participou do concurso do Banco do Brasil, acho que não vai dar certo. Acho que não acertei as perguntas. Talvez você tenha feito o exame da ordem hoje, né? Que foi o primeiro exame da ordem dos advogados do Brasil. Acho que eu não passei, estava muito difícil. Será que você entrou assim? Já entrou a semana assim? Eu não sei, irmão, o problema da sua casa, da sua vida, da sua empresa, sua conta bancária, como é que está, suas contas que estão vencendo, sua saúde. Eu não sei, irmão, mas entra essa semana na disposição de Caleb. Eu vou entrar e vou possuir aquilo que Deus tem para mim nessa semana. Mas o segredo, meu irmão, está aqui no verso 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb. Ô Luiz, é proibido dizer amém aqui nessa igreja? Não? Vou ler de novo. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb. O velhinho, irmão, 85 anos com gigante, fortaleza, cidade. Hebrom passou a ser de Caleb, irmão. Em herança até o dia de hoje. Visto que, olha o segredo, perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Irmão, o segredo para essa semana para você é perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel, qualquer que seja a luta e o problema que você vai partir para cima dele. Quando vai ser a vitória, não sei. Mas se você partir para cima dele na esperança do Senhor, como menino você vai derrotar o gigante. Como Caleb você vai derrotar os gigantes. E vai possuir a bênção e a terra que Deus tem preparado para você nessa semana. E se não conseguir a bênção nessa semana, tem a bênção maior da terra prometida esperando por você. E vai ser logo. Tudo está indicando isso. Jesus em breve vai voltar. Talvez a tua carne esteja doendo. Talvez a tua família esteja com problemas. Teu casamento esteja de mal a pior. Mas Deus diz, não desista. Persevere em me seguir. E você vai ser vitorioso. É nessa fé que nós temos que partir. Eu não sei, irmão. Volto a repetir, não sei que luta é a sua. Mas Deus o sabe. E Ele tem promessas para você. Anjos aos quais Ele já deu ordem, e já saíram dali de junto do trono, para atender o seu pedido, a sua angústia, a sua luta, o seu problema. Porque anjos estão ali aguardando diante do trono, com ordens para Deus responder às suas orações, às suas petições. Por isso, nessa hora eu peço que você traga à sua mente, ao seu coração, a sua luta, qualquer que seja ela, e deponha diante do Senhor, para que você possa ter certeza de que Deus está com você e o seu problema está nas mãos de Deus. E que na força que Ele te dará, você sairá para essa semana para a vitória. Oremos. Senhor Deus, aqui temos os nossos irmãos dessa igreja, os amigos que nos visitam, os amigos e irmãos internautas,
que tem lutas, problemas, angústias, tristezas, inimigos que parecem que não vão conseguir vencer, Senhor. Que parecem gigantes, Senhor, cuja sombra incide sobre nós e nos deixa em trevas, Senhor. Por favor, olha para cada um dos problemas que temos, das lutas que precisaremos travar nessa nova semana, Senhor. Daquilo que enfrentaremos, Senhor, ali na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, Senhor, na empresa, na indústria, lá na fábrica, no lugar onde estaremos, Senhor, junto à nossa família. Enfim, Senhor, junto aos nossos filhos, na educação deles, ali no hospital, quem sabe, junto a um familiar que está numa situação bastante difícil, Senhor. Nós colocamos todas essas pessoas, todos esses irmãos, todos os amigos, todos aqueles que creem em Ti, e aqueles que não creem também, Senhor, de maneira muito especial, para que a fé cresça no coração, para que, estudando a Tua palavra, Senhor, avive na vida deles, Senhor, o conhecimento de Jesus. E saiamos todos, Senhor, para essa nova semana, na certeza de que o Senhor está conosco, e que não importa o tamanho dos nossos problemas, o Senhor nos dará a vitória no tempo oportuno. O Senhor nos fará vitoriosos e todos ao nosso redor vão ver o Deus que nós servimos, amamos e no qual perseveramos em seguir. Por favor, nos conceda a bênção que o Senhor sabe ser a melhor. Que saiamos daqui nessa noite, protegidos pelos Teus anjos, livres da violência e do mal, mas na certeza que estivemos junto com o Senhor, através do que ouvimos na Tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.